Olá pessoal, tudo bem? A guerra entre o Estado de Israel e o Hamas tem evidenciado ao mundo a complexidade que existe no Oriente Médio e revelado o quanto que há de conexão entre diversos grupos que se opõem ao Estado de Israel na região. A propósito, nos últimos dias nós tivemos um encontro entre lideranças do Hamas, da Jihad Islâmica e também do Hezbollah para discutir ali, não se divulgou ao certo o que, mas certamente ações possíveis contra o Estado de Israel. E no vídeo de hoje nós vamos comentar a respeito do que é o Hezbollah e por que tal organização no sul do Líbano ataca Israel. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica para que elas também tenham acesso às nossas análises feitas aqui, aprofundadas, contextualizadas, observando mapas, imagens e assim por diante. Olá pessoal, tudo bem? Antes de avançarmos, eu gostaria de sugerir a você que dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Você que gosta de geopolítica e quer compreender melhor como funcionam as situações geopolíticas no Oriente Médio, o conflito árabe-israelense, Israel, grupos palestinos e assim por diante, não deixem de consultar. Para você baixar o nosso e-book é só você digitar o seu e-mail e o seu nome que você tem acesso a um material de estudo muito fecundo para que você melhor compreenda o que ocorre na superfície do planeta. Pessoal, essa foto é bastante emblemática. As fotos elas têm um poder bastante significativo de sintetizar contextos geopolíticos complexos. A gente pode lembrar da foto envolvendo os vencedores da Segunda Guerra Mundial quando eles estão desenhando as fronteiras e o novo mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, a liderança dos Estados Unidos, do Reino Unido e também da União Soviética, ali chamado inclusive do encontro dos três grandes. É uma foto notável aquela. Esta outra foto, embora regional e não de alcance tão global assim, mostra-nos muita simbologia. Se por um lado nós tivemos Vladimir Putin, antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, recebendo Macron numa mesa gigantesca, evidenciando uma distância da Rússia em relação à França ou mesmo aos países da Europa, é notável o quanto as fotografias oficiais de debates políticos dizem muito a respeito do atual cenário e do que está acontecendo na geopolítica. Notem vocês que esta foto traz para nós aqui no canto algo bastante notável, que é a bandeira do Hezbollah, evidenciando uma importância significativa deste grupo em receber a liderança do Hamas e a liderança do Jihad Islâmica. Nós temos aqui, inclusive nesta fotografia, as figuras dos líderes supremos do Irã. É o caso do Khomeini e do Khamenei, que estão nas fotografias aqui nesta sala. Vocês visualizam aí. Nós temos o líder do Hezbollah recebendo seus dois convidados palestinos. Esta foto é bastante simbólica e quer dizer muita coisa, vamos tentar compreender. Vejamos aqui então quem são cada qual. O líder do Hamas é o segundo, na hierarquia ali é o Saleh al-Awri. Nós temos ainda o líder da Jihad Islâmica, que é o Nakhla, e o líder, desde 1992, salvo engano, Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, recebendo aí os seus pares, digamos assim, palestinos. Nós temos ainda as figuras dos líderes supremos do Irã, conforme nós mencionamos, o Khomeini, e o Khamenei, que são líderes supremos do Irã, evidenciando o quanto o Irã influencia o debate geopolítico e as questões do Oriente Médio. Observando aí a bandeira que eu fiz menção, a bandeira do Hezbollah, é um grupo que nasce no contexto da guerra civil do Líbano, na década de 80, e escrito nós temos ali num árabe bastante estilizado, os do Partido de Deus serão vencedores, ok? No caso aí Deus se referindo a Alá, que seria Deus na língua árabe, ok? Com o perdão de alguma injustiça. Vejam só, abaixo nós temos ainda escrito Resistência Islâmica do Líbano. É uma bandeira bastante conhecida. Nós temos aí um globo terrestre, a ideia de que o Islã vai conquistar o mundo em algum momento. Nós temos a arma apresentada, salvo engano, uma AK-47, que
nos evidencia uma questão de milícia, uma questão de guerra, uma questão de conflito, né? E claro, temos a presença do livro, que significa, em boa parte, o livro Alcorão, inclusive de onde foi tirada ali o que está escrito logo aqui em cima, ok? É uma surata, salvo engano. Tudo bom? Então nós temos aqui uma bandeira bastante significativa no contexto da guerra contra o Estado de Israel. Temos que é interessante que a bandeira da Guarda Revolucionária do Irã apresenta uma similaridade muito grande com a bandeira do Hezbollah. No caso, o Hezbollah é posterior à Guarda Revolucionária do Irã, evidenciando uma forte inspiração da bandeira do Hezbollah em relação à Guarda Revolucionária do Irã. Lembrando que o Irã viveu em 1979 uma revolução que levou ao poder neste país grupos religiosos que instalaram naquele território uma teocracia, tudo bom? Onde o poder em boa parte emana dos intérpretes do livro religioso, no caso ali o Alcorão. Temos aí o Hezbollah, vamos observar o que é o Hezbollah, o surgimento do Hezbollah e esse encontro. O que ele significa nós já vimos aqui, não é? Nessa introdução, nesse comentário a respeito da simbologia do que temos ali. O Hezbollah significa Hizbat Allah, que seria o partido de Deus, não é? Novamente aí dizendo o partido de Allah. Então vai nascer enquanto partido político, mas com braço militar. No caso, nós temos que o Hamas, nós temos um vídeo analisando o que é o Hamas, tem 3 objetivos ali. Um deles é político, o outro é religioso e o outro é militar. Inclusive, o líder que aparece aqui na foto do Hamas é o segundo na sucessão da liderança do Hamas, que é das Brigadas Al-Qassam. As Brigadas Al-Qassam dizem respeito ao braço militar do Hamas, tudo bom? Aqui nós temos que o Hezbollah também tem ações tanto no campo político quanto no campo militar. Bom, o Hezbollah seria o partido de Deus com uma perspectiva, portanto, de teocracia. Tem uma atuação política, conforme estamos dizendo, e militar, especialmente no Líbano, mas, sobretudo, no sul do Líbano. Ok? Temos ainda que este grupo tem uma orientação xiita, evidenciado aí na sua forte inspiração em relação ao Irã, ok? E foi fundado, conforme dissemos, em 1982, no contexto da Guerra Civil do Líbano, uma guerra que, desgraçadamente, infelizmente, destrói parte significativa das infraestruturas do país e das populações que ali vivem. Nesta guerra civil, nós tivemos a atuação do Estado de Israel, e é nesse contexto que vai nascer um grupo anti-Israel, pesadamente contrário a Israel e acusando Israel de expandir suas fronteiras em direção ao território do Líbano. Nasce, portanto, sob orientação da Revolução do Irã de 79, conforme nós falávamos. Até o ano de 1979, o Irã era um importante aliado dos Estados Unidos. A partir do movimento que chega ao poder no Irã, rompe-se relações com os Estados Unidos e o Irã, desde então, passará a ser um forte inimigo dos Estados Unidos naquela região do Oriente Médio. E claro, sob inspiração de Ayatollah Khomeini, o líder supremo do Irã, que governa aquele país a partir do processo revolucionário que levou ao poder os religiosos, tal. Nós temos que, num primeiro momento, o Hezbollah vai pregar uma criação de Estado muçulmano, de Estado em boa parte teocrático, repita-se, inspirado no Irã. Em 2009 adiante, nós teremos mudanças sobre a perspectiva do Estado e o Hezbollah atuará para a criação, segundo muito se discute, de um Estado que não seja necessariamente religioso, mas, por outro lado, não descarta também a importância que a religião tem no seio da sociedade. Inclusive, o Líbano, conforme nós podemos observar aqui neste mapa, é bastante complexo em termos de representação política. Nós temos diferentes comunidades religiosas, as mais notáveis em volume demográfico são os cristãos, maronitas, os sunitas e também os xiitas, além de termos outros grupos religiosos, bem como também a presença de drusos. Notem vocês que há, segundo este gráfico, 41% de população que professa o Islã, mas na vertente do xiismo, então é um país predominantemente xiita. Nós temos ainda os sunitas, que correspondem em torno de 27% da população neste país. E, por fim, nós temos aí os 16% das populações maronitas, os cristãos. E o detalhe é que estas populações se distribuem em diferentes territórios dentro do Líbano.
Temos, inclusive, que a partição de poder se dá mais ou menos da seguinte maneira. Nós temos que parte do poder fica com os cristãos. Quando são, portanto, eleitos os presidentes, nós temos que o presidente é um cristão maronita. Temos ainda que o primeiro-ministro é sempre um cargo destinado a alguém da comunidade sunita. E, por sua vez, nós temos que a presidência do parlamento, da Câmara dos Deputados, fica reservada a um muçulmano xiita. Então nós temos um país bastante complexo em termos de comunidades religiosas e este é um dos motivos de tensões e conflitos que existem dentro do seio da sociedade libanesa. A propósito, quando nós falamos que há uma guerra civil no Líbano, em boa parte ali na década de 70 e 80, quando surge o Hezbollah, é justamente nesse contexto e com um fator ainda importante que é a entrada do Estado de Israel, dos israelenses naquele conflito envolvendo a guerra civil nesse país, infelizmente. Então, o Hezbollah nasceu neste contexto deste país que é belíssimo, é um país riquíssimo em termos de cultura, etc., mas infelizmente marcado por uma guerra civil que quase destrói o país e em diante disso vai se buscar um acordo político para que se distribua o poder dessa maneira. E diante desse cenário, o Hezbollah, que nasce no contexto ali, conforme nós falamos, da guerra civil do Líbano, em guerrilha, nasceu a partir, não é, de uma perspectiva contra Israel e lança o seu manifesto em 1985, não é? Então, diante desse cenário bastante complexo de poder dentro do Líbano, nós temos o Hezbollah primeiro pregando um Estado religioso, depois aceitando que não é bem assim e é possível nós termos uma maior representatividade no poder, mesmo porque nem todos professam a fé no Islã xiita, como é o caso do Hezbollah. É diferente do Irã, onde a maior parte e expressiva da população é sim xiita. No Líbano existe essa enorme complexidade religiosa e étnica, que dificulta bastante uma perspectiva religiosa do Hezbollah. Temos aí então, um pouco a respeito do que é o Hezbollah, o modo como ele atua no território do Líbano contra Israel, mas porque nasce num contexto de guerra civil, em um país complexo, enfim. Espero que nós tenhamos compreendido. Se você chegou até aqui, eu gostaria de reiterar o pedido para você deixar o like, se inscrever no canal e, claro, acionar o sino de notificações. E, se você quer aprender geopolítica e participar de um grupo de discussões de alto nível, um grupo exclusivo no WhatsApp, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo.